E em estúdio, para analisar as notícias do dia, está Paulo Santos, analista da XTV. Paulo, muito bom dia. Começamos por esta confirmação, que não é uma surpresa, mas que ainda assim acaba por ter um impacto simbólico, mas forte, porque Portugal está isolado nesta altura na zona euro, é o único país em recessão. Sim, era algo que já se esperava mesmo antes de se verificar. Desse ponto de vista não há novidade. O problema é talvez se a situação se continuar a manter no futuro, porque também está previsto que se mantenha. A questão da queda do investimento privado, o investimento das famílias, o próprio consumo também aqui acaba por ser uma tendência, ou o início de uma tendência que deve manter-se nos próximos tempos. Visto que um grande conjunto de medidas de austeridade ainda não está implementado, ainda não está a ter efeito, é possível que a compressão da procura interna se mantenha durante mais algum tempo, é o que está previsto, aliás. Paulo, olhando para o Fundo Monetário Internacional, vem dizer que a ajuda a Portugal é uma ajuda de risco, ou de alto risco, ou que tem riscos, usando as palavras da própria instituição, porque pode não resolver os problemas do país e, nomeadamente, pode não resolver os problemas do país nos mercados, ou seja, poderá não acalmar a situação dos mercados e, consequentemente, e sabemos disso, poderá não permitir o regresso de Portugal em 2013 aos mercados e, nomeadamente, a um financiamento autónomo. Poderemos assistir, e já aqui falamos um pouco sobre isto em programas anteriores, podemos assistir a um cenário idêntico em Portugal àquele pelo qual está a passar a Grécia nesta altura? É possível que aconteça porque os objetivos do programa contemplam mais uma estabilização da situação do que um resolver da situação. Ou seja, o objetivo último é estagnar o crescimento da dívida sobre o PIB, do rácio da dívida sobre o PIB. Só que espera-se que esse crescimento seja estagnado a um nível bastante elevado, na casa dos 100, 100 e qualquer coisa por cento. A Grécia está mais avançada nesse caso, porque já tem um rácio na casa dos 150, 160%, mas por outro lado o resto da economia portuguesa está mais endividado que a grega. As famílias e as empresas, no seu global, estão mais endividadas que a grega. Ou seja, o facto de nós conseguirmos estabilizar o Estado um pouco abaixo do rácio grego não significa que a situação em si melhore e, por isso, não significa que os credores externos estejam dispostos a financiar a nossa economia, mesmo conseguindo os objetivos do programa. Quando o FMI diz que o alerta ainda para o facto da banca poder levantar também problemas e até levar à necessidade de ativar apoios do Estado, de que tipo de apoios é que se poderá estar a falar? Está excluída uma eventual nacionalização? Inicialmente, o tipo de apoio é aqueles que já começamos a verificar. As garantias do Estado para emissões? Sim, o Estado providencia uma garantia para a banca conseguir emitir dívida em condições mais favoráveis ou conseguir levar essa dívida emitida até ao BCA para ser financiada. Porém, mais para a frente poderemos ver outro tipo de intervenção do Estado, que passará eventualmente por o Estado entrar no capital, via ações preferenciais, em princípio, entrar no capital de alguma instituição que necessite mais capital e não o consiga obter junto do mercado. E, em último caso, seria possível acontecer, numa instituição que o capital necessário fosse tanto, podia justificar-se o nacionalizar da instituição, como aconteceu ao BPN, embora o BPN fosse uma fraude, não é? Carlos Santos Ferreira vem dizer que não está preocupado com os níveis da exposição do BCP à Grécia, mas a verdade é que o presidente executivo da instituição pode não estar preocupado, mas os mercados acabam por dar algum sinal de preocupação e sinal disso é a queda, o afundar de 3% esta manhã. Sim, foi algo que já debatemos no programa. A exposição do BCP à Grécia, até por ter uma subsidiária na Grécia, é evidente para o mercado. E o mercado compra muito e vende muito histórias. Ora, com a Grécia no centro das notícias de uma forma negativa, o BCP seria sempre um banco que teria muita dificuldade em não ser penalizado. Nesta questão da exposição, fica a dúvida se os 700 milhões indicados se serão diretamente no BCP dívida grega ou se serão dívida grega junto da subsidiária grega do BCP. É diferente, porquê? Porque a exposição do BCP à Grécia, se a dívida grega estiver na subsidiária, resume-se ao capital da subsidiária, ou seja, o pior que podia acontecer ao BCP era a subsidiária, eventualmente, e desde que não tivesse garantias do próprio BCP, a subsidiária falir. Durão Barroso vem a dizer ontem que está preocupado com o risco de contágio da Grécia a Portugal. Parecem-lhe declarações exageradas nesta altura?
Por um lado não é bem um risco de contágio porque Portugal tem mesmo os problemas pelos quais está a ser penalizado. Por outro, qualquer evolução mais negativa da Grécia, que passe por cortes de rating, que passe por reestruturações, etc., tem implicações para Portugal. Por exemplo... Na dívida que é detida, que acaba por perder valor, não é? Uma que já debatemos também no programa é, se existir uma reestruturação na Grécia e se a Europa não tentar impedir essa reestruturação, uma parte do rating português e irlandês existe, é mais elevado, no pressuposto que a Europa ajuda a não incumprir. Se a Europa não ajuda a Grécia a não incumprir, então as agências de rating cortarão a Irlanda e Portugal porque deixará de existir esse pressuposto. Poderá, e falando do caso português, mas poderá não ser um risco de contágio apenas para Portugal. Poderá surgir outro país que há uns meses falávamos e que, entretanto, parece ter ficado esquecido. Espanha, por exemplo, é um país que, apesar da crise, tem conseguido passar um pouco imune a esta situação. No limite, poderia-se expandir algum contágio à Espanha, alguma especulação à Espanha. A Espanha tem condições para evitar os problemas porque parte de uma base de dívida sobre o seu PIB, dívida pública sobre o seu PIB, muito controlável, abaixo da média europeia. Porém, é possível, devido a opções políticas, que esse rácio se descontrole. Foi o que aconteceu na Irlanda, em que o rácio também era muito baixo, mas a Irlanda assumiu problemas da sua banca e, ao assumi-los, o rácio disparou. É uma questão que poderá vir a acontecer em Espanha quando existirem problemas na banca espanhola. O facto do BCE dizer, nomeadamente aos bancos, e o BCP, um deles, que detém dívida grega ou que vai tentar apoiá-los para que eles mantenham essa exposição, acaba por ser uma medida de emergência, mais uma? Ou é uma medida lógica nesta altura para evitar que a situação ainda se agrave mais? É de emergência porque, teoricamente, o BCE já não poderia aceitar a dívida grega devido ao rating. E será ainda mais de emergência porque o BCE se pode preparar para politicamente continuar a aceitar a dívida grega, mesmo que ela sofra algum tipo de reestruturação. Porque, normalmente, nesse caso, não iria mesmo aceitar a dívida grega, porém, se o fizesse, se não aceitasse a dívida grega, o setor bancário grego, praticamente inteiro, afundaria e levaria com ele a Grécia. Olhando para a Alemanha, a queda de 5,5% das exportações entre março e abril é suficiente para fazer soar os alarmes? Em certa medida, vem de encontro a uma série de dados económicos que têm sido divulgados nas últimas semanas, nomeadamente nos Estados Unidos. Todos eles têm sido bastante mais fracos do que o esperado. Agora, aqui existe uma teoria, que ainda ontem foi avançada também por Bernanke, que é de que esses dados são temporariamente mais fracos devido à quebra das cadeias de produção, devido ao tsunami e tremor de terra no Japão. Veremos nas próximas semanas e meses, se não existir uma recuperação imediata, é porque existirá um componente para lá desse temporário. Nesse caso seria bastante mais grave. Porque sim. se sabe, e falando nesse componente para lá do temporário, por exemplo, os principais, ou boa parte dos compradores dos produtos alemães e que impulsionam as exportações alemãs são países da zona euro, alguns deles também em sérias dificuldades. Sim, esse é um fator. Por causa da crise, automaticamente esse é um fator. Outro fator é o possível abrandamento do investimento na China, do qual a Alemanha, pela composição das suas posições, das suas exportações, também beneficiou bastante. Paulo, voltamos a analisar já outras questões.